Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. E lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da família do filho da promessa, fala do filho de Abraão, a qual Deus havia prometido como o filho da promessa. E Isaque, ele casa-se com Rebeca, ela era estéril, e diz os textos anteriores, os versículos anteriores à nossa leitura, diz que Isaque, ele ora, e que Deus abençoa, e que Rebeca, ela engravida, e ela engravida de gêmeos. E aqueles meninos, aqueles gêmeos em seu ventre, diz o texto, que eles lutavam em seu ventre, a ponto de Rebeca, ela questionar. Ela dizia: se é assim, por que vivo eu? E ela consultou ao Senhor. E o Senhor respondeu à consulta que Rebeca havia feito. E o Senhor disse para ela: 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Versículos 23. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então, Rebeca já havia recebido de Deus do que iria acontecer na sua casa a partir do nascimento dos seus filhos, daqueles gêmeos. E quando nós voltamos para o texto que nós acabamos de ler, diz o texto que os meninos cresceram, que Esaú saiu perito caçador, homem do campo, e Jacó era um homem pacato que habitava em tendas. O texto, no versículo 28, ele diz que Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava a Jacó. Igreja, nós vamos observar aqui, nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler, a história, dessa família. E nós já começamos a observar a história de uma família dividida, de pai e mãe com o seu favoritismo pelos filhos. Jacó amava Esaú por instinto. Jacó não. Isaque amava Esaú por instinto. E Rebeca, ela amava Jacó por uma virtude espiritual. Igreja, no primeiro momento, nessa noite, o Senhor está tratando conosco sobre família dividida, desavenças familiares, rivalidade entre irmãos. E é dessa forma que Deus quer tratar conosco nessa noite. Porque pai e mãe e filhos
formam uma família. E não pode haver, igreja, de maneira nenhuma, de forma alguma, separação, divisão, rivalidade em uma família. E era isso que estava acontecendo na casa de Isaac e Rebeca. Rebeca, Deus, como eu já disse, Deus já havia tratado para ela, conjunto a ela. E o primeiro momento que Deus trata conosco, nos chama a refletir e a meditarmos sobre família, sobre a nossa família, sobre o nosso lar, de que forma está sendo o convívio dentro de casa com os nossos entes queridos, porque família, igreja, não é um agrupamento de pessoas que dividem o mesmo espaço. Família são pessoas que têm laços, que tudo e em tudo compartilham, que existe afetos, que existe amor, que existe cumplicidade. E na família de Isaac e Rebeca, mesmo sendo um propósito de Deus, mas Deus, mesmo com os seus propósitos, Ele não isenta o homem de sua responsabilidade. Então, é de responsabilidade de cada um de nós refletirmos o que nós entendemos como família. Como está a minha casa hoje? Como está o meu convívio com meu esposo, com meus filhos? A família, a casa de Isaac e de Rebeca estava dividida. O favoritismo de um pai, de uma mãe ali, principalmente do pai, por Esaú, porque o direito de primogenitura, por direito, era de Esaú. E por instinto, Isaac amava mais Esaú. Mas deixa eu te falar uma coisa. Família, como eu já falei, não é um agrupamento de pessoas. Família tem que ter amor fraternal. Não existia esse amor fraternal. Não existia esse amor fraternal entre Esaú e Jacó. Porque quando nós vamos prosseguir, igreja, na leitura, diz que Jacó tinha feito um cozinhado quando esmorecido, Esaú veio do campo e disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Igreja, chega o irmão, o Esaú, homem do campo, o homem rude, homem grosseiro, e ele chega na casa e ele encontra Jacó cozinhando, e ele desperta para aquele cozinhado vermelho, que daí chamasse o nome de Edom, cozinhado de lentilhas. Eu confesso para a igreja que eu não conheço lentilha, mas eu sei que é uma leguminosa, que os seus grãos tanto serviam para alimentar pessoas, como alimentar animais, servia de forragem. Então você imagine Esaú, o primogênito daquela casa, e então ele chega do campo, ele se depara com aquele preparo de Jacó, aquele cozinhado que Jacó havia feito, e ele chega dizendo que estava esmorecido. Não existe, igreja, nenhum relato que havia seca nesse momento que o texto relata. E Esaú, ele era um perito caçador. Então não tem como justificar ele chegar e ele pedir ao seu irmão aquele cozinhado de lentilhas. Mas ele pediu. Ele pediu a Jacó que o deixasse comer um pouco daquele cozinhado vermelho.
e disse: pois estou esmurecido. Ele foi exagerado no seu falar, porque o esmorecido que está a ponto de morrer não tinha forças para chegar até a casa, não tinha forças para negociar, igreja. E Jacó, aproveitando da oportunidade, ele pediu para que ele vendesse o seu direito de primogenitura, porque naquele tempo era possível fazer a transferência da primogenitura. E disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu mais uma vez: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então Jacó pediu a ele para que ele jurasse. E ele jurou. E ele vendeu o seu direito de primogenitura, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, se a família de Isaac era a família da promessa, se a família de Isaac era a família da aliança de Deus com Abraão, Deus, igreja, Ele abomina aquele que recebe as suas promessas com desprezo. E foi isso que Esaú fez. Ele desprezou as promessas de Deus para a sua vida. Por pouco, por nada, por um prato de lentilhas. E é isso que nós precisamos nessa noite também observar, de que forma nós estamos recebendo as promessas de Deus para as nossas vidas, igreja. Esaú, ele desprezou por um cozinhado vermelho, por um prato de lentilhas. E o irmão deu a ele. E ele vendeu seu direito de primogenitura. Ele comeu. No comer daquele prato de lentilhas, ele negou o seu direito. Um primogênito, igreja, ele tinha direito a toda a herança da família, no caso de Esaú e Jacó. Porque quando só havia dois na família, a herança ficava para o primogênito, para o primeiro filho. O primogênito também tinha o direito de ser o chefe da família, de cuidar de toda a família. O primogênito também, ele tinha direitos sacerdotais, igreja. Então você preste atenção do que Esaú abriu mão em troca de um prato de lentilhas. E quando eu começo a pensar nessas lentilhas, é como se fosse para a nossa região a palma, que as pessoas já estão usando para fazer sucos, geleias, e serve principalmente para alimentar o gado. Então você imagine que troca absurda Esaú fez. Ele trocou as promessas de Deus, as bênçãos de Deus para Abraão e sua descendência, em troca de um prato de lentilhas. Esse foi o comportamento deplorável de Esaú. E Deus, como eu já disse, Ele abomina, Ele despreza as pessoas que não aceitam, que não tratam com o devido respeito e reverência as promessas deles para a sua vida. Quando nós chegamos a Jacó, Esaú, ele não tinha fé. A visão dele era curta. Ele se apegava tão somente às gratificações momentâneas. Em Jacó tinha fé. Mesmo o comportamento de Jacó sendo errado, porque ele foi oportunista, diz que ele pediu ao irmão: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Jacó, mesmo errado, um comportamento oportunista, existia ali naquela intenção de Jacó, fé e uma verdadeira
demonstração, evidência de fé. Porque ele desejou para si as bênçãos que Deus havia prometido a Abraão. Ele desejou para si as promessas feitas ao pai Abraão. Igreja, e Deus nos mostra esses dois jovens. Nos vimos primeiro pai e mãe, pai responsável pela divisão familiar, a rivalidade dos filhos, um que tinha fé, o outro que não tinha fé, um que só tinha uma visão curta, que só enxergava o momento, as coisas momentâneas, os prazeres momentâneos da vida. Vimos Jacó, que não perdeu a oportunidade de obter para si as bênçãos de Deus para a vida dele. E quando nós avançamos mais na leitura, igreja, Deus nos chama mais uma vez a meditarmos sobre a família, sobre o nosso comportamento como pai, como mãe, como filho, porque as decisões que nós tomamos hoje, elas vão nos acompanhar para toda a vida. Quando nós chegamos no capítulo 33, igreja, eu comentava com Cícero, nós não comentamos nada dos textos que Deus nos dá, e eu disse para Cícero assim, Cícero, existem textos que quando a gente lê, a gente se coloca lá dentro, da história. E no capítulo, igreja, 33, se a igreja puder, abrir suas Bíblias. No capítulo 33, onde... Um momento. Sim, no capítulo 33, versículos 12, a partir do 12, quando acontece ali aquele encontro entre Esaú e Jacó, depois de muito tempo de peregrinação, onde existe uma tentativa de reconciliação, disse Esaú, depois que Jacó tenta fazer a reconciliação, manda os seus servos irem de encontro a ele, temeroso, mas acontece o encontro deles dois. A princípio, eles se cumprimentam, se saudam. Esaú conhece os filhos de Jacó. Mas, igreja, o texto que nós vamos ler agora, foi esse texto que eu comentei com Cícero, que eu me colocava dentro dele, porque nós vimos e observamos que nesse texto, quando os laços familiares são quebrados, se tenta muitas vezes, depois de um tempo, refazer os laços, mas não tem mais jeito. Não dá, não tem mais oportunidade. Disse Esaú, partamos, versículo 12, capítulo 33 de Gênesis. Disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó disse, meu senhor, sabes que estes meninos, igreja, e Esaú, ele tenta, ali no versículo 12, caminhar lado a Jacó. Mas Jacó diz que não dá, que não tem jeito. Esaú, igreja, no versículo 15, ele tenta mais uma vez essa aproximação, esse tentar caminhar junto ao seu irmão, tentando ali reatar os laços. E a pergunta que Jacó faz foi essa que me doeu o coração. Ele pergunta a Esaú, ele diz, para quê? O destino dos dois estava selados. Não tinha mais jeito de caminharem juntos, igreja. Não era mais tempo. E é por isso que nós precisamos refletir em nossas ações e decisões que nós tomamos dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Porque existem laços que, muito embora às vezes tentamos reatar,
Não tem mais jeito, não tem mais como voltar a caminhar juntos. Precisamos refletir, igreja, e meditar sobre o conceito de família. O que é família? Jacó perguntou, quando ele disse: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Jacó respondeu: para quê? E quando nós prosseguimos no texto, diz que naquele dia Esaú saiu pelo caminho por onde viera. Cada um tomou o seu destino. Cada um fez o seu caminho. E diz que Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Esaú, ele é o pai dos edomitas. Jacó é o pai da nação de Israel, porque Deus, em determinada ocasião, mudou o seu nome de Jacó para Israel. E aí, o Senhor nos passa o tema de hoje, que é o primogênito perfeito. E por que o Senhor nos dá o tema, igreja, do primogênito perfeito? Romarinho. Igreja, nós vemos aqui uma rivalidade entre dois irmãos, um que tinha por direito a primogenitura, negou, rejeitou, o outro que foi em busca de forma errada, porque se nós chegarmos ali no capítulo 27, quando Rebeca e Jacó tramam ali para que Isaac abençoe Jacó e não Esaú, nós vamos ver que Esaú pecou, que Jacó pecou pelo seu procedimento, pelo seu comportamento, mas aquele que é o primogênito perfeito, aquele que Deus, ao fazer a sua aliança com Abraão, a aliança da graça, onde Deus disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Igreja, nós vamos encontrar nessa promessa de Deus a aliança da graça que aponta para a nova e eterna aliança instituída por Jesus Cristo, pelo primogênito perfeito, aquele que cumpriu todas as promessas de Deus, aquele que cumpriu a lei perfeitamente. Só existe, igreja, um primogênito perfeito e sem pecado, Jesus Cristo, que quando veio, igreja, mesmo sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados. Ele que veio, que era homem sem pecado. Esse é o primogênito perfeito. Quando Esaú rejeitou as bênçãos e as promessas de Deus, rejeitou a aliança da graça, ele rejeitou a nova e eterna aliança. Quando Jesus Cristo veio para cumprir com todas as promessas, e nós, igreja, nós somos descendentes de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o descendente de Abraão, o verdadeiro Israel de Deus. Então nós precisamos entender, quando Deus nos deu esse texto, com estes irmãos pecadores, falhos, mas que Deus é soberano na sua vontade, e ele elegeu Jacó como o primogênito.
que receberiam as bênçãos de Isaque, o filho da promessa? Porque ele é soberano na sua vontade. Mas Jesus Cristo, ele é perfeito. Jesus Cristo, ele é sem pecado. Quando ele veio ao mundo, foi para instituir a nova e eterna aliança. Nós, igreja, não temos mérito nenhum. A família de Jacó e Esaú não tinham mérito nenhum. É pela graça, nós somos salvos pela graça. Quando o Senhor fez a aliança com Abraão, ele disse que todas as famílias da terra seriam benditas. E nós fomos alcançados, igreja. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Não trate as promessas de Jesus, as promessas de Deus para a tua vida, com desprezo, porque Deus abomina quem dessa forma age. Em Hebreus 11, 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Foi dessa forma que Jacó foi abençoado por Deus, não por mérito. O mérito é de Cristo. É dessa forma que nós somos abençoados por Deus, não por mérito nosso, mas quando nós recebemos, quando nós nos aproximamos de Deus e cremos verdadeiramente que Ele existe. Diz o versículo 6 de Hebreus 11, que Deus, Ele se torna galardoador. É um privilégio, igreja. Ele nos presenteia com tão grandes bênçãos dos céus, a nossa salvação. Glórias sejam dadas ao nosso Deus, que o nosso Redentor, que vive e reina para todos sempre. Todas as alianças que Deus fez, elas foram apenas sombras da que estava por vir, que iria ser instituída por Jesus Cristo, a nova e eterna aliança. E quando Jesus Cristo vem e cumpre todas as promessas e cumpre toda a lei, é por amor a cada um de nós. E hoje foi falado, foi louvado sobre o amor, o dom supremo. É esse amor, foi por esse amor que Jesus tem por cada um de nós. Cada um de nós, por cada um daquele que reconhece verdadeiramente o sacrifício de Cristo naquela cruz. Reconhece, confessa, abandona o seu pecado. Foi por mim, foi por cada um daquele que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo. O mérito é dele, a honra é dele, a glória é tão somente para ele, igreja. Nós vamos para a aplicação. E nessa noite, o Senhor colocou em meu coração que a aplicação estaria na própria palavra dele. Quando nós, igreja, reconhecemos a excelência da pessoa e da obra de Cristo, e aí nós vamos fazer a leitura do texto que se encontra em Colossenses 1, 13, 22. Nós devemos reconhecer a excelência da pessoa e da obra de Cristo. E diz assim:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o unigênito perfeito. A glória é dele, a honra é só para ele, igreja. E somos gratos a ele por tão grande sacrifício. Então, quando nós, e a única coisa que nós podemos fazer é reconhecermos a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Amém? E que Deus nos abençoe. Eu agradeço ao meu Senhor e meu Deus por mais essa oportunidade. Amém, pastor?